Olá, está no ar o Sete Lagoas em Debate, o programa de entrevistas da TV Câmara. Como você já sabe, a cada edição recebo aqui uma autoridade municipal para debatermos assuntos de interesse da população. Lembrando que você de casa também pode participar da escolha dos temas a serem abordados em nosso programa. Basta enviar a sua sugestão para o e-mail jornalismo@câmara7.mg.gov.br. Será um prazer contar com a sua participação no Sete Lagoas em Debate, que começa agora. Na edição de hoje, recebe em nosso estúdio o vereador Pastor Alcides. Vereador, seja muito bem-vindo ao programa. Obrigado. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu quero saudar os telespectadores da TV Câmara e desejar que a paz, a alegria, a harmonia, a bênção de Deus, o Todo-Poderoso, esteja em cada lar. Permita-nos esses momentos preciosos do vosso tempo para que pudéssemos e possamos comunicar com vocês através deste instrumento de tamanha valia para a nossa comunidade sete lagoana. Vereador, para começar a nossa entrevista, gostaria que o senhor fizesse um balanço desse seu início de administração. Na realidade, não só meu, mas como o início nosso foi um tanto complexo em virtude da estrutura do nosso prédio para a acomodação dos vereadores, nós tivemos quase que um mês desta nossa legislatura, o mês de janeiro quase todo, mais em função de prepararmos adequadamente a nossa acomodação em termos de gabinete, e ficamos mais ou menos o mês de janeiro em função disso. E o balanço que fazemos é que a gente, pessoalmente, empenhado naquilo que era a nossa proposta, estamos apresentando, estamos trabalhando, e desde o dia 1º de janeiro, apesar da situação que eu já acabei de citar, desde o dia 1º de janeiro, uma vez posse tomada, no dia 2 eu já estava aqui e já começamos a trabalhar, até porque antes da eleição, mesmo sem saber se lograríamos êxito nas urnas, nós já estávamos em contato com as comunidades na busca de informações para desempenharmos o nosso trabalho. Eu, de certa maneira, modéstias à parte, mas com todo respeito, eu estou satisfeito com o meu desempenho, porque aquilo que é de competência do vereador, a gente tem procurado fazê-lo com esmero. E temos tido uma boa desenvoltura e uma boa aceitação, até em função da avaliação que temos recebido da nossa comunidade sete lagoana, nos contatos pessoais, que naturalmente são diários. A gente está contente, satisfeito não, porque tem muito mais coisas para fazer. É apenas o início de um trabalho ainda. É apenas o começo, há muita coisa, a política é complexa, a responsabilidade de um agente público, quando ele tem consciência da sua responsabilidade, pesa muito em seus ombros. Não estou queixando, porque é minha vocação, está no sangue desde a minha infância. Política é um elemento que não é possível viver sem ela, ou a façamos assim como temos feito, como um agente político, ou em qualquer outra situação, a política está presente em nossas vidas. E desta forma a gente vai desempenhando o nosso trabalho com satisfação, agradecendo inclusive a confiança em nós depositada. Vereador, muitas têm sido as críticas em relação a alguns setores públicos, como a saúde e a educação. O senhor, que se preocupa bastante com o bem-estar da sociedade, vê uma maneira de tentar sanar esses problemas? Eu entendo que, na realidade, o que a gente percebe é que existem um sem número de ações do poder público a ser realizado, todas necessárias. Mas nós precisamos aprender, como agentes públicos, o poder executivo, e eu falo muito da autonomia dos poderes, mas também falo da cumplicidade dos poderes na convergência das forças, na convergência da ampla visão, para que haja uma parceria e possamos governar a bem da população. A população espera resultados. A gente verifica que existem, na realidade, muitos campos em que nós temos que agir. No entanto, há uma questão que nós não podemos abrir mão dela,
que é a priorização, a escala de valores, a escala de necessidades. E eu entendo que, dentre as muitas demandas de Sete Lagoas, nós não podemos esquecer nunca que tem que ter prioridade a educação e a saúde. Na realidade, saúde e educação, elas se fundem, mas eu entendo que a educação ela é mais importante ainda do que a saúde, apesar de sabermos que a educação é alguma coisa que pode ser planejada. A saúde, às vezes, nós temos que trabalhar como que apagadores de incêndio, administrando crises, porque a saúde, ninguém tem véspera para adoecer ou faz véspera para adoecer. Mas um planejamento de uma saúde preventiva seria o ideal. Em princípio, trabalhar a educação. Melhor, escola de qualidade, valorização do profissional e, enfim, a estruturação necessária, dando prioridade à saúde. Porque uma vez a educação de qualidade, nós teremos aí também inserido na educação de qualidade, certamente, um bom planejamento de uma saúde preventiva. Se nós não tivermos e darmos ênfase à saúde preventiva, nós vamos ficar na saúde curativa. E a saúde curativa, ela não é nada menos, nada mais do que 10 vezes mínimo, muito mais onerosa para o município do que a saúde preventiva. Um exemplo disso é o caso da dengue na cidade, né, que vem se alastrando por todo o município. Infelizmente, a gente vê que a dengue não é outra coisa senão um descaso, falta de conscientização. Falta de conscientização. E a conscientização ela tem que partir de onde? Do poder público. Partindo do poder público, a conscientização para com a comunidade, para com a sociedade. Infelizmente, não há governo que dá conta daquilo que se propõe se a sociedade não estiver atenta aos seus próprios deveres, aos seus próprios compromissos consigo mesmo, com a sua comunidade, com o raio de ação em que ela mais está presente, que é a localidade da sua residência. Então, uma cidade limpa é uma questão de conscientização, de cidadania. O poder público pode e deve fazer o seu papel, mas se a sociedade não fundir seus esforços em colocar a conscientização a ela levada para prevenir, certamente nós teremos sempre problemas como a dengue. A dengue, desta edição, se assim podemos dizer, 2013, ela veio com uma força muito grande em função da omissão do poder público, a gente sabe muito bem disso. A cidade estava e ainda está numa carência muito grande de eu nem chamaria de limpeza, de uma profilaxia. É uma coisa bem mais profunda do que uma simples limpeza a olhos nus. É uma profilaxia que seria limpezas de lugares onde a gente nem enxerga, até mesmo da própria consciência do ser humano, para que ele entenda que a convergência das forças, sociedade e poder público, a gente possa sanar esse problema. A dengue não é outra coisa senão isso. Estamos vivendo uma situação, na realidade até de uma estatística que eu não concordo. Minas Gerais diz ter 34 mil casos confirmados, com 30 e poucas mortes. São casos que foram catalogados. Quantos foram acometidos? E por saberem, até mesmo leigamente saberem qual é o procedimento, cuidaram de si mesmos e não procuraram os setores competentes, que são os setores de pronto atendimento da saúde. Cuidaram de si mesmo, não catalogaram. Pelo que a gente percebe, temos uma epidemia. E sendo epidemia, esta classificação em termos de estatística, ela fica muito a desejar, porque a gente, pela consciência que temos, nós temos visto que há muito mais casos do que o que está aí catalogado e divulgado pelas autoridades. Vereador, o senhor pediu que fosse disponibilizado aos professores da rede pública de ensino meia entrada em alguns eventos, cinema, teatro. Qual o intuito, qual o objetivo dessa solicitação?
dentro do contexto da educação, eu creio que a cultura, ela é uma parte inerente à educação. E uma vez sendo parte inerente à educação, se temos o incentivo, a motivação e procuramos fazer com que o nosso universo escolar participe de teatros, de concertos musicais, de cinema, todos os meios de informativos e interação com a cultura, se nós assim o fazemos, por que não darmos aos educadores e funcionários da educação acesso a estes mesmos lugares, a estas mesmas disponibilizações, para que, numa situação pedagógica, possa acompanhar os alunos que fazem uso deste privilégio que já lhes é concedido, para que também, pedagogicamente, possam fazer a sua crítica juntamente aos alunos do teatro, do cinema, dos concertos musicais, da coreografia e das artes outras que nós temos disponibilizada. A intenção é facilitar que os profissionais da educação tenham acesso à cultura no sentido mais pedagógico, para uma didática mais adequada, a fim de que esteja havendo interação entre alunos e professores, em cima de uma mesma matéria, em cima de uma mesma arte, num senso crítico, para que nós possamos observar todas as coisas naturalmente e reter o que é bom. Porque em meio às exibições, nós temos, exceto a música, que é uma coisa linda, maravilhosa, que atinge a alma, a mente, o corpo, é saudável, mas nós temos nas músicas, nós temos na dança, na coreografia, nós temos no teatro e em outros eventos culturais, o seu universo, sua complexidade no cenário, nos gestos, nas palavras, nas mensagens passadas. Acho que o professor, o educador, uma vez estando ali com seus alunos, ele saberá filtrar melhor estas coisas, além de tomar conhecimento e de ampliar o seu universo também de conhecimento como educador, como pedagogos, para ensinar a interação aluno-professor e matérias assistidas possam ser filtradas, porque nós temos como princípio observar todas as coisas e reter o que é bom. Eu entendo que esta facilitação ao acesso é uma questão até de bom senso, de bom senso, de promoção da arte e também olhando o poder aquisitivo. Não ganham tanto assim. E seria um processo de facilitação e uma inteligência até do governo facilitar o acesso deste universo de educadores a estas casas destinadas à cultura. E um modo também de incentivar os alunos também a irem a esses eventos. Certamente. Se eles já o têm, inclusive, facilitações de leis já votadas e eles têm esse direito de possibilidade de pagamento de meia entrada para estar lá, uma vez os professores incentivando, vão às culturas, vamos assistir, quer dizer, vão no sentido de encaminhar. Quando nós colocamos isto no plural, os alunos certamente se sentirão muito mais motivados, porque a educadora, o educador, o diretor, o inspetor estarão indo. E estando indo, está indo o universo escolar para a cultura de modo convergente na busca deste conhecimento e com essa prevenção, com essa possibilidade da filtragem, da crítica, para se experimentar e aproveitar o máximo das mensagens recebidas através da cultura que foram assistir, da arte. Vereador, o senhor enviou uma indicação ao prefeito sugerindo a implantação em nosso município do programa de avaliação oftalmológica e auditiva aos alunos da rede municipal de ensino. De que forma essa avaliação será benéfica no processo educacional desses munícipes? A gente tem, eu não diria estatisticamente, mas tem informações e, claro, experiências empíricas a respeito da educação. Uma criança em classe, às vezes
Demora-se perceber o que acontece com a criança que não assimila bem a matéria, que tem uma certa dificuldade de visualização do que se passa na lousa e, às vezes, uma desatenção, desfocando-se do professor. Não se sabe muito por que isso está acontecendo, por que esta criança é desatenta, por que esta criança tem dificuldade de copiar ou de ler o que se tem na lousa. Então, passado algum tempo, vai se perceber, até por uma questão de avaliação, essa criança, você que tem, papapá, aí existe aquela iniciativa mais simplória possível. Tira a criança daquela cadeira que está a 5 metros, 6 metros de distância da lousa e coloca esta criança a 3, a 2,5, 2 metros, 3, 4 metros da lousa e a criança desenvolve o seu desempenho. Vai se verificar, faça um exame, o oftalmologista então já vê lá um astigmatismo ou uma miopia, alguma doença que ainda não havia sido diagnosticada. Se isto for feito, como nós temos indicado, essa avaliação oftalmológica e auditiva na escola, no início dos anos letivos, nas crianças que estão entrando, já diagnosticando isso, nós já vamos ter uma adequação melhor para essa criança dentro da classe, evitando desta forma que haja um retardamento no seu aprendizado em função de uma coisa que poderia já ter sido diagnosticada antes mesmo que ela entrasse na classe escolar. E os professores poderiam ficar mais atentos também caso esse problema surgisse no decorrer do ano letivo, né? Não tenha dúvida, eu creio que é necessário, inclusive, que os educadores sejam informados, porque nós não podemos, eu como educador que sou, e leciono às noites também, o educador não tem naturalmente e simplesmente que se satisfazer no sentido de conhecer o aluno pelo nome. Já é um grande ganho, porque existem educadores que chegam na classe, baixam a cabeça, olham o diário de classe, fazem a chamada e, mediante a resposta presente, ele vai pondo ali a presença. Mas esse presente pode ter vindo até de uma pessoa cujo nome não foi mencionado. Quando nós observamos, chamamos o aluno pelo nome, fazemos a chamada e elevamos os nossos olhos para olhar quem está respondendo, nós gravamos o nome do nosso aluno e desta forma nós vamos conhecê-lo, além de identificar possíveis dificuldades que esse aluno esteja tendo e fazer um processo de investigação para verificarmos se há ou não uma deficiência que pode ser corrigida. Vereador, quando a condição de trabalho não é adequada, na maioria das vezes quem sai prejudicado é o próprio trabalhador. Acho que foi pensando nisso que o senhor pediu que fosse feito anualmente uma campanha preventiva com o intuito de evitar que funcionários que atuam principalmente na área da educação passam ou sofram problemas com enfermidades durante o trabalho. Foi pensando exatamente nisso, não foi, vereador? Claro. Eu entendo que, na realidade, em se pensando que a minha paixão, apesar de naturalmente reconhecer que a necessidade, ela seja de que natureza for, precisa ser atendida, mas a minha paixão é educação, a minha paixão é saúde. Eu vivi a minha vida de forma dedicada como funcionário público estadual, 36 anos e 7 meses dedicado à educação, à saúde. E uma porção boa deste meu tempo aí, de 76 para cá, também de uma maneira mais de cumplicidade, saúde e educação, eu também entrei para a sala de aula, apesar de lecionar desde 78. No entanto, a gente verifica que se nós não atentarmos para as necessidades básicas, fundamentais do profissional, estaríamos com isto falhando em muito ao nosso próprio dever. Então, a saúde do profissional, uma vez prevenida e uma conscientização, uma campanha que se deve fazer periodicamente para esta averiguação de possibilidade de desenvolvimento ou mesmo de acometimento de alguma doença que é
própria, infelizmente, própria da própria função, o estresse, a lei hoje que faculta direitos aos alunos de fazer da sala de aula um lugar quase que inabitável, e os professores desautorizados, vem um estresse mental, um estresse físico, um esgotamento físico, mental, vem as doenças dos movimentos repetitivos, como o LER, a ingestão infelizmente, hoje, graças a Deus, a lousa lisa com o pincel atômico, estamos mais livres do pó de giz, mas ainda temos muitos que usam isto. Então, são coisas que a gente precisa de olhar, e esta avaliação, esta campanha de atendimento a essa demanda, ela se torna extremamente necessária. Sabe por quê? Nos meses de férias, principalmente julho, dezembro e janeiro, as instituições de saúde, como de prevenção, ou até mesmo de emergência, os educadores passam a maioria do tempo de suas férias atrás de médicos, de exames, porque durante o período de exercício da sua função, eles contraíram algum desconforto, algum sintoma que eles ainda não sabem explicar. Em vez deles irem no período de férias para se recrear, para recarregar as baterias, para ganhar um pouco de arrefecimento do cansaço, do desespero, inclusive, que são acometidos durante o período do exercício da sua profissão, eles vão procurar médicos, vão procurar laboratórios, vão procurar atendimento à saúde, porque estamos com dores nos punhos, nos dedos, nos músculos, nas articulações, na cervical. Isso tudo porque não se há uma campanha, não se há um envolvimento do poder público, não se há uma atenção especial para o profissional da saúde, e quando vai se ver, este profissional já está, inclusive com o tal esgotamento mental, numa situação de estresse, às vezes depressivo, desesperados em função do ambiente escolar que não dá a eles a estrutura necessária para uma qualidade de trabalho, uma estrutura adequada para uma boa qualidade e um bom desempenho de suas funções. Então, essa nossa iniciativa, ela visa exatamente aquilo que eu prego, sempre preguei, que a prevenção é muito melhor do que a necessidade de se observar um mal já estabelecido. Daremos agora um breve intervalo. Voltamos daqui a pouco com o Sete Lagoas em Debate. Estamos de volta com o Sete Lagoas em Debate, o programa de entrevistas da TV Câmara. Recebo hoje em nosso estúdio o vereador Pastor Alcides. Vereador, além de político, o senhor também é pastor. Como tem feito para conciliar essas duas atividades? Olha, eu me lembro bem do nosso saudoso Tancredo Neves. Ele, certa feita, em visita ao Palácio dos Despachos em Belo Horizonte, quando ele estava para ser presidente da República, que acabou sendo, contanto, sem tomar posse, ele disse uma frase que marcou para uma pessoa, na época ainda jovem. Ele disse que quem não se organiza, não administra. Então, eu tenho a minha preocupação. Tudo que eu faço parece até uma utopia isso, né? Eu, tendo várias atividades e dar prioridade a todas elas. Mas é uma questão simplesmente de organização, de agenda. Eu tenho e não prejudico as funções até onde eu já alcancei e abracei para fazer, eu faço tudo buscando fazê-lo com excelência. Então, há uma grande possibilidade de a gente trabalhar, evidentemente que eu não posso exagerar, mas até onde eu estou, até onde eu fui, o que eu tenho sob minha regência, eu faço com excelência.
A igreja, eu tenho o princípio da pluralidade, eu trabalho em equipe. Nós temos hoje agregados à nossa comunidade 2.500 pessoas arroladas como membros ativos e assíduos. 2.500 pessoas. Então, esses membros ativos, naturalmente, são membros que vêm de famílias e que nem sempre a família toda está nessa nossa estatística. Então, vamos colocar aí mais 2, 3 pessoas da própria família que acabam sendo o assunto daquele que está arrolado no rol de membros e que a gente deve cuidar deste membro arrolado de pessoas que estão agregadas a eles. Então, a gente tem aí um ciclo de umas 5, 6 mil pessoas por baixo. E a gente tem, naturalmente, uma filosofia de trabalho de pluralismo. Então, dentro dessa pluralidade, dessa equipe, eu tenho discípulos, assim, se é que eu posso dizer que eu tenho discípulos meus, mas são pessoas com quem eu as trabalhei, preparei, para que, na minha possível ausência, eles estejam ali desempenhando a mesma função que eu faria, talvez até melhor do que eu mesmo. Então, é possível conciliar e eu jamais pegaria ou faria ou assumiria qualquer outro compromisso que viesse no exercício deste comprometer aquele que eu já tinha. Então, no ministério sacerdotal, se é que eu posso colocar prioridade em alguma coisa, eu renunciaria a tudo e não pegaria mais nada para continuar priorizando o ministério sacerdotal, porque esta é uma função, é uma vocação, é um chamamento que é aquele a quem eu devo todas as coisas, a quem eu dou glórias e louvores pela vida que tenho e pelo que sou hoje, eu daria prioridade ao sacerdócio. Mas é possível cumprir o sacerdócio, cumprir a minha missão política, que também entendo ser bíblica, e a Bíblia tem política do princípio ao fim, e até instruções aos gestores políticos. Por isso eu faço política, faço o meu ministério sacerdotal, tenho a minha família e cuido bem dela. No meu ministério sacerdotal, a igreja, enquanto corpo, organismo vivo, corpo de Cristo, ela deve ser cuidada espiritualmente, mas ela tem o seu lado administrativo, o seu lado empresa. Então, nós construímos prédios, templos, nós cuidamos de todas estas outras áreas. E o pastor, ele é psicólogo, ele é advogado, ele é médico, ele é conselheiro, ele é tudo. E a gente tem que buscar conhecer todas estas coisas, senão pelo menos pensar um pouco de cada uma delas para a gente atender o nosso fiel membro da igreja. Então, eu tenho conciliado isso aí, feito isso com muita facilidade, sem nenhum comprometimento. Com uma boa organização. Com uma boa organização, porque quem não organiza, não administra. Vereador, é de sua autoria o projeto que institui o Dia Municipal de Conscientização ao Autismo. Conte-nos um pouco como seria esse dia, quais atividades nós teríamos nesse dia e, principalmente, qual o objetivo dessa solicitação? É muito oportuna essa pergunta, até mesmo no dia de hoje. Hoje é o Dia Mundial do Autismo, o TEA, o transtorno do espectro autista. Dia 2 de abril. 2 de abril, Dia Mundial do transtorno do espectro autista. A gente tem uma estatística não brasileira, mas uma estatística mundial feita pela ONU, que no mundo nós temos 68 milhões de autistas. E no Brasil nós não temos uma estatística adequada para isso, mas nós entendemos, inclusive por uma estatística também da ONU, que em cada 88 pessoas há um autista. E o autista, ele, na realidade, a conscientização para que haja a inclusão, a compreensão, a inclusão, a atenção especializada, assim como em outros casos, o autista precisa disto. Até porque um autista, ele na sua condição, a família toda está voltada para ele, porque ele demanda de uma atenção extremamente especial. E sem que tenhamos, na realidade, a conscientização da população relacionada a casos específicos como este, das pessoas acometidas do TEA,
que é o transtorno do espectro autista, sem que haja uma conscientização, inclusive para a inclusão dos mesmos de maneira especializada, nós estaríamos fugindo em muito à função e ao dever que devemos ter para com todos aqueles que demandam de uma atenção especializada. Esse princípio de conscientização municipal é para inserir Sete Lagoas no contexto mundial, para que haja essa conscientização também na nossa cidade, porque, lamentavelmente, nós não temos o privilégio de sermos uma cidade que esteja eximada ou fora do contexto. Nós temos autistas em Sete Lagoas, famílias que sofrem sem nenhuma atenção do poder público para que este caso seja amenizado e possamos compartilhar com eles desse transtorno que, em decorrência desse transtorno do espectro autista, transtorna a família como um todo. E são pessoas extremamente carinhosas e agradáveis de conviver. Extremamente carinhosas, agradáveis, uns desenvolvem plenamente uma inteligência especial, outros se trancafiam em um mundo dele próprio quase que impenetrável, alguns com alguma dislalia, dificuldade de fala, outros trazem consigo dificuldades de compreensão. Enfim, são pessoas que, uma vez especializadamente assistida e inserida no contexto social, inclusive aos que têm em suas famílias pessoas acometidas de autismo, deve procurar, inclusive, informações com outras famílias que têm o mesmo caso para fazer uma fusão de intercâmbio de como tem procedido, de como tem buscado e encontrado saídas mais favoráveis para tornar essa situação uma situação melhor administrável. Hoje, sendo o dia 2 de abril, Dia Mundial do Autismo, eu quero dar um abraço a todos os autistas e a todos os familiares que têm no seu bojo um que esteja acometido do autismo e dizer que nós estamos sensibilizados com a situação, orando, abençoando e agindo para que o autismo não seja um problema, mas seja uma tarefa agradável a todos nós, no sentido de inserirmos o nosso querido autista como um ser humano dos mais especiais, pelos quais nós nutrimos um carinho muito especial. O senhor apresentou na casa um projeto de lei que dispõe, na verdade, a área escolar de segurança com espaço prioritário especial para o poder público municipal. Explique-nos um pouco como seria implantado esse projeto aqui no município. Pois é, esta área de segurança, veja só, eu coloco isto no mínimo dentro de uns 100, 150 metros de circunferência onde está implantada uma escola. Com ambiente externo da escola, limpeza, iluminação adequada, segurança, pessoas, elementos preparados, qualificados de segurança para estar no entorno da escola, para preservação do ir e vir do universo escolar, bem como dos seus familiares. Esta área de segurança escolar, ela certamente estabelecida dentro destas normas que nós pensamos, claro que nós vamos inibir o aliciamento das nossas crianças aos assédios dos traficantes, das violências, infelizmente, dos desocupados e malfazejos que rodeiam as escolas na busca de vitimar o nosso universo escolar. Então, no mínimo, dentro desses 100, 150 metros, nós saberíamos que nossas crianças, uma vez colocadas dentro deste contexto, deste espaço, elas já estariam sob os cuidados do Estado, do poder público, numa área mais tranquila de segurança, de ir e vir, sem aliciamentos, sem violências, no entorno desta escola. E bares também que vendem bebida alcoólica seriam proibidos também, não é Está verdade? dentro desse contexto, bares que vendem bebidas alcoólicas e qualquer outro elemento nocivo à saúde e ao comportamento
de nossas crianças, do nosso universo escolar, estas coisas também seriam inibidas, serem implantadas nas proximidades da escola. Isto certamente dificultaria ao aluno acesso a essas coisas que seriam nocivas à sua própria vida, sua própria personalidade e até o próprio aprendizado, bem como ao ambiente escolar, que precisa do aluno sano, tranquilo, para entrar para uma classe de aulas e ter ali o seu comportamento esperado de alguém que foi para aprender. Se antes não fizermos esta preservação, nós teremos o que, lamentavelmente, temos visto hoje. Cadeiras voando sobre professores, alunos agressivos, violentos dentro da classe, vai se ver, ingeriu uma bebida alcoólica, cheirou uma cocaína, fumou um cigarrinho de maconha, porque o aliciamento próximo às escolas nós sabemos que é um fato inegável. E se nós tivermos essa área escolar protegida, nós teremos essa área de segurança escolar protegida e inibiremos dessa forma esta prática nociva às nossas crianças. Nos últimos dias, muito tem se falado aqui na Câmara, vereador, sobre a situação dos ambulantes. Gostaria que o senhor desse sua opinião a respeito desse assunto. Foi palco, eu fiz a minha campanha levando aos nossos eleitores, se me permitem, com todo respeito e também com modéstia, eu levei aos eleitores uma questão eu diria até mesmo de informações, para não dizer que eu levei uma aula de legislativo. Eu mostrei aos eleitores como procedermos na hora da escolha dos seus representantes. Então, eu levei, na realidade, informações sobre perfil, competência, história do candidato, bem como o perfil em si, a sua biografia, o que ele é e tem sido no contexto da sociedade sete-lagoana, que é o nosso caso, a competência de um vereador, o que compete a um vereador fazer e, por que não, a sua competência para estar sendo um vereador. Formação, moral, intelectual, enfim, afinal de contas, é alguém que vai representar alguém. Então, se temos que representar alguém, nós temos que saber exatamente quem nós vamos colocar ali. E dentro desta iniciativa, nós procuramos fazer com que entendessem que a nossa função teria que atender às suas necessidades. Eu não fui aos meus eleitores ou aos eleitores de Sete Lagoas com promessas, nenhuma iniciativa que fosse da chamada antiga forma de fazer política. Eu pediria até que você repetisse a pergunta para que eu me posicionasse e concluísse a minha resposta. Sobre a situação dos ambulantes, qual a sua opinião a respeito dela? Situação dos ambulantes. Está dentro do contexto daquilo que eu coloquei, uma proposta que, inclusive, em campanha passei ao então mais do que cotado para secretário de obras, que foi naturalmente, acertadamente, é o secretário de obras. Eu passei para as mãos dele nada menos que 8 ou 10 páginas de plano de trabalho que nós temos para desenvolver durante essa legislatura, que seria um plano de trabalho de sugestões e de compartilhamento com o Poder Executivo para a solução. E para a solução dos ambulantes, nós entendemos que Sete Lagoas precisa sim, precisa mais do que nunca de trabalhar a questão dos ambulantes. Mas, na criação, isto agora ficou até difícil falar, né? Que é uma ideia minha antes de ser eleito. Mas está escrito para quem quiser ver, está nos anais do nosso gabinete, este documento, datado inclusive, para não pensarem que fiz depois disto. Mas o shopping popular ou shoppings populares em Sete Lagoas seria a adequação da cidade, dando a este pessoal dignidade para trabalhar e tirá-los da informalidade. Tirá-los da informalidade, naturalmente, é benéfico para o consumidor, para o poder público, porque estes, uma vez tirados da informalidade, dando a eles condições dignas dentro de um shopping, o seu box para expor a sua mercadoria e receber o seu cliente, naturalmente inseriria nesse contexto, além da
formalização do seu negócio, do seu comércio, ele também teria a sua contrapartida para com o município. Naturalmente, as suas contribuições e, enfim, a normatização de um comércio natural dentro de um shopping popular. Temos que dar dignidade. Agora, evidentemente que esse negócio de ambulantes, perambulando pela cidade, vende aqui, vende ali, vende acolá, na informalidade, nós entendemos que, além dele não estar tendo uma vida adequada e digna, por negligência até do poder público. Então, tirá-los da rua seria uma arbitrariedade, mas dar a eles uma condição de trabalho digno, eu acho que é uma questão de humanidade. E aí, naturalmente, nós teremos uma cumplicidade e também uma isonomia de tratamento para com o Sindicomércio, o comércio legalizado, informatizado, que tem aí suas despesas de custeio para manutenção, e os ambulantes estariam dentro do mesmo contexto, cada um na sua realidade, mas cada um respeitado e dignificado no desempenho da sua função. Por esta razão, eu vejo desta forma, e já era uma proposta nossa, para que os shoppings populares pudessem acontecer e tirá-los assim da informalidade, beneficiando tanto a ele próprio, o ambulante, que continuaria desempenhando o seu trabalho, beneficiaria o consumidor, que estaria comprando uma mercadoria garantida e fiscalizada pelo poder público, bem como a contrapartida para o poder público das suas contribuições, que naturalmente estão para todos aqueles que exploram ou desempenham qualquer função no município. Por esta razão, eu vejo assim, é necessário sim que a cidade seja preparada no sentido de dar aos ambulantes, tirando-os sim da rua, mas dando a eles o respeito devido ao cidadão como é merecido, proporcionando a ele a condição de desempenho do seu trabalho, do ganho de sua receita, de sua renda, para tratar com dignidade da sua família, sem, contudo, cometermos arbitrariedades contra aqueles que trabalham, que são tão dignos quanto qualquer outro membro do comércio de Sete Lagoas. Estamos chegando ao final de mais um programa. Agradeço ao vereador Pastor Alcides pela presença. Muito obrigado, vereador. Eu aqui agradeço. Eu quero fazer um acréscimo, que eu estou muito feliz aqui na Câmara Municipal de Sete Lagoas, como vereador, desta feita no meu segundo mandato. Já estivemos aqui em outra ocasião. E parabenizar também a equipe, os funcionários no sentido geral da Câmara Municipal, que tem mostrado competência, qualidade, solidariedade. Nós estamos vivendo uma família. Quanto aos vereadores, a gente tem ali no plenário nossas divergências de ideias, mas também há, na verdade, uma cumplicidade, existe um parceirismo, uma amizade e uma busca de desempenho de um trabalho tão harmônico, que eu estou muito feliz com os meus pares, os demais edis, que compõem a Câmara desta legislatura 2013-2016. E, em especial, sem nenhuma bajulação, mas já abrindo para ser convidado novamente, a vocês da TV Câmara, né, digital, sinal lindo, entrando na casa dos nossos sete lagoanos, parabenizar vocês pelo belo, maravilhoso e indiscutível trabalho que vocês têm desenvolvido. Parabéns a equipe da TV Câmara, que com esse denodo, com esse carinho, nos tem tratado. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje e espero ter novas oportunidades. Muito obrigado a você da casa, a você que nos assiste. Continue tendo a paz do Senhor, a bênção de Deus sobre a sua família, como vereador, mas antes de mais nada, um pastor, um servo de Deus para a glória e louvor do nome do Senhor, do qual não sou digno de sê-lo, mas assim quis Deus, portanto receba a bênção, em nome de Jesus. A equipe da TV Câmara agradece o senhor e com certeza o senhor será presença constante em nossos programas. Ganhei! Obrigado também a você de casa. Continue assistindo a programação da TV Câmara.